vi que tem bastante gente que está entrando agora. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ver vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a evolução do lifting endoscópico. Essa aula foi uma solicitação do pessoal que fica conversando com vocês pelo WhatsApp. Eles estão sempre me dizendo quais são as principais dúvidas que todo mundo tem, quais são as principais demandas. E a cirurgia endoscópica foi uma das principais. Eu vi que tem bastante gente da mentoria que está entrando aí, que já está aqui. E antes de eu começar a falar sobre a evolução do lifting endoscópico, eu quero compartilhar com vocês esse caso aqui. O pessoal da mentoria já sabe o que é esse caso. Eu mostrei essa paciente, uma paciente jovem, na faixa etária na década, né, dos seus 40 anos, e que teve uma deflação de terço médio extremamente importante. Ela pratica atividade física, ela se exercita diariamente e ela teve a brilhante ideia de querer usar Monjaro porque ela achou que ela tinha umas gordurinhas sobrando. E aí ela evoluiu com essa deflação importante. Eu considerei ela um caso extremamente desafiador. Eu operei essa paciente há 10 dias atrás e hoje ela retornou para remover ponto e tudo mais. E esse é o tipo de resultado que a gente consegue associando as técnicas, associando o deep plane com o enxerto de gordura, com a elevação do terço médio. E é um pouco dessa filosofia que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, aí para o pessoal da mentoria, tá aqui. Eu prometi que eu ia mostrar o caso e tá aqui o caso. Eu vou esperar ela evoluir mais um pouco, depois eu posto lá a evolução desse caso para vocês. Bom, quando a gente olha no espelho, né? Eu digo, quando os pacientes olham no espelho, o que que elas se incomodam, né? O que que elas querem ver refletido no espelho? Essa foi uma pergunta que já foi feita e respondida nesse trabalho científico. Ele não é novo, é um trabalho de 2012. E ele perguntou para mulheres em diferentes faixas etárias qual era a principal queixa que elas tinham quando elas olhavam no espelho e qual era o atributo que elas mais gostavam quando elas viam no espelho. E nas pacientes da faixa etária entre 40 e 49 anos, a principal queixa era o aspecto envelhecido ao redor dos olhos. Então, nesse grupo específico de pacientes, o principal atributo que elas associam ao envelhecimento é a região da periórbita. E nas pacientes acima de 50 anos, além da periórbita, era a região da linha da mandíbula e do pescoço, ou seja, o jaws e o pescoço. Então, se nós, né, como cirurgiões plásticos, conseguirmos dominar essas duas áreas principais, que são o pescoço, o terço médio e a região da periórbita, a gente consegue satisfazer toda essa faixa etária de grupo de pacientes. Então, eu achei isso aqui esse trabalho extremamente interessante, recomendo a leitura. E essa é a filosofia atual do que a gente busca nas nossas pacientes, né? A gente não quer mais aquelas pacientes com supercílio alto, efeito esticado, aparência operada, juventude artificial, aquela coisa, sabe, com cara de plástica. Essa aqui é uma paciente minha, um caso meu, é uma paciente que já havia feito uma blefaroplastia, não gostou do resultado, e isso aqui é o que a gente consegue entregar para uma paciente dessa faixa etária com esse tipo de queixa e alteração de envelhecimento. Um ar mais descansado, mais tranquilo, com naturalidade, sem nada muito esticado, sem nada que grite no rosto dela, eu fiz uma cirurgia plástica. Então, o objetivo hoje, acredito que não só das minhas pacientes, como da maioria de vocês, não é parecer operada. Na verdade, a paciente bem operada, ela passa despercebida. O que as pessoas notam é que ela está bem, ela está tranquila, mas ela não parece que fez uma cirurgia plástica. Esse, na minha opinião, é o maior elogio que eu posso receber delas atualmente. E parte disso vem do princípio de tratar, né, o envelhecimento da face como uma coisa tridimensional, como um efeito tridimensional, e que ele realmente é. Então, hoje, quando a gente fala em região de olhos, de pálpebra, de olhar, a gente não pode pensar que tirar uma pelezinha na pálpebra vai rejuvenescer uma paciente.
A gente tem que pensar na região dos olhos, né, e do olhar como uma unidade estética, que é a unidade da periórbita. E ela é composta não apenas pela região da pálpebra, mas também pela fronte, pela têmpora, pela maçã do rosto e pelo supercílio. Então, quando a gente for pensar, né, em melhorar o olhar da paciente, a gente tem que pensar nessas unidades. E isso é o que eu chamo de cirurgia do upper face. E essa cirurgia é uma cirurgia que ela é uma cirurgia de expressão. Ela impacta diretamente na forma como a paciente ela é percebida, tanto por ela mesma quanto pelas pessoas que estão ao redor dela, porque o olhar transmite muita emoção. E muitas das pacientes que vão procurar vocês nos consultórios, elas não vão dizer assim: ai, doutor, eu quero fazer uma cirurgia de upper face, sabe? Na verdade, para o paciente leigo, tudo para ele é pálpebra. Então, 90% dessas pacientes vão chegar no consultório e dizer assim: ah, eu quero operar a minha pálpebra. E cabe a nós, como especialistas, entender que o problema da paciente não é o excesso de pele na pálpebra, mas sim a queda do supercílio, a perda de volume na região temporal, o envelhecimento da região da fronte. E em vários casos, principalmente em pacientes acima dos 50, é muito comum a gente ver essa hiperatividade compensatória do músculo frontal, que eu chamo de frontal hiperdinâmico. E nesse grupo de pacientes, principalmente nas que já têm o olho encovado, se a gente faz uma blefaroplastia simples, ao invés de melhorar, a gente piora o paciente. E isso é algo, né, que a gente acha, ah, não, mas isso não acontece. Acontece, e acontece inclusive com pessoas conhecidas e que poderiam escolher operar com qualquer pessoa no mundo. E mesmo assim, esse tipo de resultado insatisfatório acontece. E hoje, o que que eu faço na maioria desses pacientes, principalmente os pacientes masculinos? Aqui eu vou dar minha primeira dica para vocês. Quando vocês pegarem um paciente com o aspecto do Bradley Cooper, né, que é esse paciente mais branco do Mediterrâneo, com a fronte muito forte, com aquele supercílio retificado caído, aquele olhinho pequenininho, né, aquele enoftalmo natural que ele tem, a melhor coisa que você tem a fazer é não tocar na pálpebra superior desse paciente. O que você deve fazer é trabalhar a posição do supercílio, sempre com o cuidado de não deixar o tarsal show muito exposto. E aí, como é que você faz isso? Você reposiciona o supercílio, relaxa a glabela desse paciente e preenche com gordura a periórbita dele. Quando você cria esse efeito, você deixa o paciente com um olhar descansado e que não necessariamente ele fez a pálpebra, ele ficou melhor. Só que vocês podem ter certeza que esse perfil de paciente não vai chegar no consultório dizendo que ele quer fazer isso, ele vai dizer que ele tem uma sobra de pele e que o olho dele está fechando. E aí cabe a nós, de novo, entender o que precisa ser feito para poder orientar e aconselhar esse paciente adequadamente. E por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque o envelhecimento da periórbita, ele é tridimensional. E na maioria dos pacientes, ele é composto por esses quatro componentes. O paciente ele tem envelhecimento da pele, ele tem a queda dos tecidos, que é a flacidez cutânea geral e que inclui o excesso de pele na pálpebra, e tem a perda volumétrica da periórbita e a reabsorção óssea. Por isso que o olho vai ficando encovado. E isso aqui é o que causa aquela esqueletização da periórbita. Por isso, não existe rejuvenescimento de periórbita sem a gente pensar em volumizar aquela pálpebra, né? Em volumizar aquela região. Esse aqui é um outro trabalho que eu super recomendo que vocês leiam. Ele acabou de sair na Plastic, em que o Rod Horek ele estabelece quais são as 5 principais áreas de volumização da região da periórbita para você conseguir esse rejuvenescimento natural. Eu gosto muito de volumizar todas essas áreas e eu dou uma atenção especial para a região da pálpebra superior. E eu não restringo isso só ao A-frame, eu faço o preenchimento do rebordo ósseo inteiro. Cada vez mais eu estou volumizando essa região e usando volumes cada vez maiores de gordura. Outro detalhe
muito importante que não pode passar despercebido é a relação entre a sobrancelha e o formato da órbita. Muitos de vocês talvez não conheçam esse conceito do oval da órbita, mas quando vocês olham uma pessoa, vocês conseguem ter a sensação de que o olhar ele está equilibrado ou ele não está equilibrado. E o que quer dizer, né, essa relação entre a sobrancelha e a órbita? É, quando a gente tem um olhar, quando a gente tem um oval orbital balanceado, né, adequado, a gente tem a distância da linha médio-pupilar até o supercílio, ele é a mesma distância da região médio-pupilar até a maçã do rosto. Desculpa, independente se essa distância é maior ou menor, o importante é que haja um equilíbrio. Então, essa distância tem que ser igual a essa distância. Geralmente, no olhar jovem, ela é menor e no olhar maduro, ela é maior, por todos aqueles motivos que eu acabei de falar. Então, esse equilíbrio, ele fala muito sobre o embelezamento do olhar. E isso a gente consegue comprovar avaliando fotos dos pacientes. É por isso que pacientes jovens ficam bem com uma sobrancelha baixa, porque a maçã do rosto ela é alta. E aí esse oval da órbita, ele fica com uma relação adequada. Então, sobrancelha baixa combina com maçã alta. E o contrário também é verdadeiro. Em pacientes mais velhas, a gente observa que o supercílio mais alto, a sobrancelha mais arqueada e o arco central mais projetado, ela é adequada. Então, o formato final e a relação das estruturas não depende só das relações anatômicas, ela depende também da faixa etária do paciente. Esse aqui não é um trabalho novo, é um trabalho de 2007 e ele mostra exatamente isso, que as mulheres mais velhas, elas não só toleram supercílios mais altos, como elas se sentem mais bonitas e elas acham mais bonitos supercílios mais altos, exatamente porque o olho delas está encovando com o passar do tempo. Então, a mensagem final desse trabalho é exatamente essa daqui, que o ideal de beleza da sobrancelha, ele depende de N coisas, mas uma delas que é mais importante é a faixa etária da paciente. E aí, numa paciente jovem, como eu já falei, a órbita cheia, a junção pálpebro-malar alta e a sobrancelha mais baixa fica muito bonito, fica muito adequada. E nessa mesma paciente, né, para quem não sabe, isso aqui é a Jane Fonda, ela jovem, com 20 anos, e ela agora nos seus 70 anos. Como a gente tem a reabsorção óssea e a perda volumétrica da periórbita, a junção malar mais baixa, ela é tolerada, o supercílio mais alto, ele é tolerado, desde que o oval da órbita, né, aquela relação da distância da linha médio pupilar até o supercílio e da médio pupilar até a maçã do rosto, ela seja respeitada. Então essa relação ela tem que ser simétrica. Só que fica bonito numa mulher dessa faixa etária. Então, isso é uma coisa para vocês terem em mente, até para começar. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente vai começar a quebrar aqui, que é o paradigma do surprise look. Porque digamos assim, uma das queixas principais que eu ouço da técnica da videocirurgia é todo mundo que eleva a sobrancelha por vídeo fica com surprise look. E surprise look não quer dizer que ficou bom ou ruim. Surprise look, ele é uma supercílio mais alto. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer um supercílio alto que fique esteticamente agradável para o paciente. Então, uma das maiores evoluções, na minha opinião, da cirurgia, né, da videocirurgia, foi a associação do brow lift com o endomid face. E quando a gente associa a reposição do supercílio com a elevação da maçã do rosto, a gente cria, né, a gente recria aquele equilíbrio do oval da face. Porque criar esse efeito suaviza a expressão da paciente, melhora o olhar, reduz o aspecto de cansado, torna essa transição pálpebro-malar mais suave,
além de funcionar como um mecanismo de proteção para a pálpebra inferior. Ou seja, a gente volta para aquele conceito inicial de que quando a gente está falando de olhar, a gente não está falando de operar uma pálpebra, a gente está melhorando, a gente está falando de melhorar o atributo da paciente. E essa daqui é uma paciente, essa paciente aqui é minha, é uma paciente que tranquilamente ela iria no consultório de qualquer um de nós e ia dizer assim: ah, doutora, a minha filha disse que eu tô ficando com o olho pequeno e todo mundo pergunta por que que eu tô cansada e eu quero operar a minha pálpebra. E essa é uma paciente que, se eu operar a pálpebra simplesmente, usar aquela técnica tradicional, eu não vou embelezar essa paciente, eu não vou melhorar a expressão da paciente. Eu simplesmente vou fazer uma cirurgia e que, na minha opinião, nem higiênica dá para eu considerar nesse caso. Então, primeiro resumo, né, dessa aula, que a filosofia moderna do Brownlift não é apenas elevar a sobrancelha. Então, tirem da cabeça que lifting endoscópico de supercílio cria surprise look. O objetivo da cirurgia não é elevar a sobrancelha, é restaurar formato, equilíbrio e criar e devolver para a paciente a identidade facial dela. A altura não é o parâmetro mais importante, o importante é o formato. E que o brow lifting como procedimento isolado, ele não tem o mesmo efeito do que se a gente pensar na região da periópta como uma área tridimensional e que inclui a têmpora e a maçã do rosto também. E simplesmente fazer uma correção gravitacional, ou seja, puxar para cima. Então, é o mesmo princípio do lifting facial moderno. A gente não está esticando o paciente, a gente não está puxando os más. A gente tem que tratar a qualidade da pele, a gente tem que tratar a deflação dos coxins de gordura da paciente. E sim, a gente tem que tratar a qualidade de pele. Então, isso é o que a gente considera uma filosofia adequada para quem está trabalhando com rejuvenescimento facial. E lembrar sempre, eu já falei para vocês que a mulher madura, ela vê o supercílio de uma forma, a mulher jovem, ela vê o supercílio de uma outra forma, e a sobrancelha, ela não tem um ideal universal de beleza, sabe? Aquelas medidinhas que a gente vê nos livros de anatomia, ela é um, ela é um norte, mas ela não pode ser levada ao pé da letra porque existem diferenças de cultura, etnia, a vontade da paciente e o sexo da paciente. Então, esse aqui eu tirei de uma revista e eu achei muito interessante. Ele mostra como a forma e a posição do supercílio ela muda com o passar das décadas. Isso tem a ver um pouco com os modismos, tem a ver com o tipo de beleza que as mulheres querem naquele momento. Então, a cada 10 anos a gente tem uma mudança nisso, e lógico, essas coisas vão e voltam. E nas últimas décadas, a gente viu que o supercílio também mudou, e hoje o que eu percebo nas minhas pacientes são esse desejo por um supercílio mais retificado. E pode ser que daqui a 2, 3 anos a moda ela mude novamente. Então, partindo para pensar disso, que o supercílio, né, bonito, depende da idade, depende da etnia, depende de tudo isso que a gente viu, da moda, né, do que está sendo considerado bonito no momento, o que define uma sobrancelha como bonito, né? Qual que é o nosso novo norte, né, para a gente avaliar a sobrancelha das nossas pacientes? A gente tem que levar em consideração tudo isso que eu já comentei, mas tem alguns princípios, né, apesar de todas essas variações, que vão permanecer relativamente constantes. E é o que a gente vai começar a ver nos livros textos daqui a algum tempo. Então, as mulheres, no geral, elas gostam que a cabeça da sobrancelha ela fique ao nível do rebordo ósseo, discretamente abaixo. O pico fique localizado entre o terço lateral e os 2 terços mediais e a cauda fique discretamente mais alta que a posição medial. Então, esses parâmetros, eles podem ser levados como parâmetros universais. E nos homens, as sobrancelhas elas sempre vão ser mais retificadas, menos arqueadas e mais baixas. Então, esses princípios, né, para homens e mulheres, valem muito a pena a gente ter em mente. E aí, qual é a segunda dica prática da aula? O que eu faço com as minhas pacientes, né? Já que não dá para a gente levar aquela receita de bolo do livro ao pé da letra, como que eu
Eu sento com as pacientes e eu determino qual é o formato de pálpebra que você quer e o que que eu vou ter que fazer na cirurgia para atingir aquilo. Geralmente eu mostro imagens, né, de supercílios em várias posições e eu sento com a paciente na frente do espelho e eu posiciono onde eu acredito que é o melhor local para o supercílio dela, de acordo com as queixas que ela tem. E aí, normalmente, eu registro isso em vídeo, que é para eu e a paciente a gente ter um parâmetro quando a cirurgia acontecer. E, obviamente, para depois que a cirurgia estiver feita, a paciente dizer, não dizer para mim, né? Ah, doutora, mas não era assim que eu queria. Então, dona Fulana, a senhora lembra que a gente sentou na frente do espelho, eu mostrei as fotos, a gente gravou o videozinho, a senhora falou para mim que era assim? Então, eu fiz como a senhora me pediu. Então, isso aqui, inclusive, funciona como uma forma de defesa, né, nossa, para um caso de insatisfação de uma paciente. Então, super recomendo que vocês registrem isso, né, com as pacientes. E no meu consultório, o que que eu vejo, né, de preferência estética em paciente jovem? Porque paciente acima de 50, a principal vontade dela é tirar a flacidez de pele. Não interessa se eu vou deixar o supercílio mais alto ou mais baixo, desde que eu não deixe ela com aquele bunching temporal, para ela tá bom. Porém, cada vez mais a gente vai ter pacientes jovens nos procurando nos consultórios por um objetivo de embelezamento. E isso começou com a tal da modinha dos foxiais, ainda existe até hoje. De vez em quando aparece uma paciente jovem procurando por esse procedimento e a gente tem que ter, né, ferramentas para poder ajudar essas pacientes. Então, basicamente, esse grupo, né, pacientes jovens e paciente abaixo de 50 anos. Elas querem ou elas querem o mais natural e horizontal, sem cara de cirurgia, ou elas querem o efeito Fox com aquele olhar mais marcante. Então, basicamente é isso que elas pedem. E o que que eu tenho entregado para as minhas pacientes? Isso aqui é uma outra paciente que me procurou no consultório. Ela veio para mim porque disse assim: doutora, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tenho que operar minhas pálpebras, porque todo mundo me pergunta por que que eu estou cansada. Essa paciente é uma médica, ela é uma paciente jovem, ela tem 42 anos e ela queria operar a pálpebra. E eu vou dizer para vocês que a pálpebra foi a única coisa que eu não fiz nela. Eu fiz uma cirurgia frontal para poder, um lifting temporal para poder melhorar a cauda do supercílio. Eu fiz uma cantopexia para poder vetorizar positivamente o olho dela. Eu preenchi com gordura toda a região da periórbita e tratei a qualidade de pele e levantei a maçã do rosto. E esse aqui é o resultado que ela obteve. Dá para perceber nitidamente que é ela, porém, aqueles atributos de cansaço que ela tinha no rosto melhoraram bastante após a cirurgia, ela ficou bastante satisfeita. Aí, de novo, melhorar. A paciente vai chegar para vocês dizendo: eu quero fazer a pálpebra, e aí a gente tem que pegar esta informação e aí traduzir num tipo de procedimento que chegue no resultado que a paciente deseja para evitar insatisfação. Já as pacientes mais maduras, é como eu falei para vocês, o que elas querem é melhorar o excesso de pele nas pálpebras. Essa aqui é uma outra paciente, essa aqui já está perto dos 60 anos, supercílio naturalmente alto, a maioria dessas pacientes, elas pelo encovamento, pela perda volumétrica, elas acabam fazendo o supercílio mais alto. Dá para ver que ela tem a região medial, né, do supercílio, a cabeça do supercílio mais afastada, tá quase no limite, né? Já tá até meio lateralizado demais. E essa pessoa aqui seria uma paciente que teria todas as contraindicações para fazer um lifting endoscópico. E eu fiz um lifting endoscópico nela. E eu fiz um lifting frontal nela. E se vocês pararem para olhar, o relaxamento da musculatura da glabela traz harmonia para o rosto. Mesmo que isso signifique um leve afastamento lateral. E, ó, se vocês pararem para olhar, mesmo com inchaço, o supercílio não se afastou muito. E apesar de eu ter elevado toda a região temporal dela, né, eu corrigi, e na verdade, região temporal eu sempre hipercorrijo mais, eu hipercorrijo um pouco mais do que a região medial, ela não tá com um aspecto de surprise look tão grande quanto que ela tinha antes de operar. Então, só para
mostrar a prova cabal para vocês que lifting endoscópico não é igual a surprise look. É a gente que trabalha, tem que pensar que é uma técnica. E é a gente que tem que saber o que fazer com a técnica, tá? É aquela história, se você só tem martelo, tudo é prego. Você tem que saber como usar as suas ferramentas. E nesses casos, né, principalmente para pacientes que já têm o supercílio naturalmente alto, um conceito que eu quero que vocês gravem na mente de vocês é o conceito do tarsal show. O tarsal show, o tarsal show é essa quantidade de tarso que fica visível com a paciente de olho aberto. O tarsal show ele deve ser de no máximo 4 milímetros. Quando o tarsal show ele fica muito alto, quando você fica com essa região muito visível, independente do porquê, se é porque você tirou pele demais, se você tirou bolsa demais, se você levantou o supercílio demais, ele diminui o atributo de beleza do olhar. Então, esses aqui são exemplos, né, de um trabalho científico. Também não é um trabalho novo, ó, vocês veem, é um trabalho de 2020. E ele mostrou, essa aqui é uma paciente jovem, nitidamente jovem, e que tinha excesso de pele. Ela foi no médico e pediu assim: eu quero tirar a dobra de pele. E depois que ela operou e ela tirou aquela dobra de pele que estava mascarando o encovamento dos olhos, ela ficou com mais tarsal show. E o score de beleza dela diminuiu. Ela acaba enfeiando, porque o olho encovado é um sinal de envelhecimento. Já essa paciente que tinha feito a pálpebra e preencheu com gordura essa região, ela teve um atributo de beleza melhorado para os olhos. Então, gravem isso. Tão importante quanto a posição do supercílio, quanto a forma do supercílio, é a quantidade de tarsal show visível que a paciente fica após a cirurgia, tá? E esse aqui é um outro exemplo que mostra exatamente isso. Aqui é uma paciente minha, mulher acima dos 50 anos, que naturalmente já tem aquele surprise look, já tem aquela sobrancelha diabólica. Parece que ela tá com o botox aqui funcionando. Eu vejo várias pessoas ao meu redor que têm esse efeito de sobrancelha diabólica de botox. E isso aqui é ela depois de fazer exatamente esse procedimento. Ela não operou a pálpebra, ela preencheu com gordura, ela tratou a região do supercílio, tratou a glabela e ela parece mais relaxada e descansada agora do que antes de eu mexer no supercílio dela. De novo, cirurgia de lifting endoscópico para supercílio, ela não é para só levantar, ela vai melhorar a forma do supercílio do seu paciente. E aí você tem que só aprender a mexer com as ferramentas para criar esse equilíbrio, né, do que você tem que fazer. Então, dessa primeira parte, né, da aula, o que eu queria que vocês levassem? Que o formato da sobrancelha é mais importante do que a altura. A idade influencia diretamente a percepção da qualidade do resultado. A quantidade de tarsal show visível importa. Que o moderno conceito, né, de brow lifting, de cirurgia do olhar, a gente tem que pensar em periórbita e não necessariamente em cirurgia de pálpebra, e que o terço médio ele faz parte dessa unidade estética e ele deve ser sempre avaliado junto com a cirurgia das pálpebras, ok? Bom, agora que eu fiz esse pequeno prólogo, né, sobre o supercílio, eu vou falar um pouquinho como que a gente chegou até aqui, né? A gente que eu digo foram os pioneiros, né, que começaram e que criaram esse conceito do lifting endoscópico. A evolução, como toda evolução, ela teve seus altos e baixos, né? A cirurgia do supercílio, ela começou com o coronal, que é aquela cirurgia clássica. E em 92 começaram as primeiras cirurgias, né? Por videoendoscopia. Em 2003, essa cirurgia ela atingiu o seu bottom, né? O seu ponto mais baixo de realização. Foi quando ela meio que caiu no esquecimento. Até que chegou a segunda geração do lifting endoscópico, que veio com esse conceito novo, né, do brown shape, né, do formato do supercílio, de que o formato é mais importante do que a elevação em si. E até o que a gente tem hoje em dia, né, que começou em 2020, que são esses descolamentos em plano subismais. Então, a sequência, né, que a gente
que a gente aprende, né, quando entra nesse mundo da videocirurgia é que primeiro a gente aprende a levantar a sobrancelha. Depois a gente aprende a remodelá-las, depois a gente compreende que o terço médio ele é uma unidade estética adjuvante ao supercílio. A gente entende a importância e a necessidade da liberação dos ligamentos, e aí sim a gente passa a trabalhar no deep plane. Ou seja, o que que eu quero dizer com essa frase para vocês? A gente não aprende a correr correndo. A gente primeiro tem que engatinhar, depois a gente tem que aprender a andar e depois a gente vai correr. Então, antes de você chegar aqui, você tem que ter passado por aqui. Você tem que entender a vídeo, entender o passo a passo, começar a fazer, e aí você vai até você chegar até aqui. Então, isso é um crescendo de conhecimento que não vai acontecer na sua primeira, na segunda, nem na sua 10ª cirurgia. Você vai ter que ter um pouco mais de quilometragem para isso. Então, a era pré-endoscópica, como eu já comentei, eram aquelas cirurgias coronais, né? Eu lembro que eu fiz uma cirurgia dessa, na verdade não fui nem eu, foi o meu marido, que fez uma cirurgia dessa depois que a gente terminou a residência, e foi numa paciente que tinha PMMA na glabela. E a gente fez o coronal para remover o PMMA na glabela. Em 92, como eu já falei, nasceu a videocirurgia, né? O Vascones, o Renato Saltes, para quem não sabe, o Renato Saltes é um médico brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele foi um dos pioneiros da videocirurgia. E a grande revolução, né, que a vídeo criou na época foi de que com pequenas incisões, né, a gente saiu dessas incisões gigantes que deixavam o paciente todo sequelado para mínimas incisões que ficavam escondidas no couro cabeludo e a gente conseguia um efeito exatamente igual. Isso foi possível graças à magnificação, né, que a ótica da vídeo consegue permitir para a gente. E nessa primeira fase, a grande preocupação era quanto que a gente consegue levantar o supercílio e se isso aí ia funcionar. Esse era o foco da primeira geração, né? Então, essa primeira geração da década de 90, ela se preocupava em puxar. E aí começaram a surgir os problemas, aqueles supercílios tipo bem altos, com resultados artificiais. E aí ganhou-se, né, esse apelido do Surprise Look, do Spock, do Brown Spock, né, que ficou famoso fora do Brasil e que meio que matou a reputação dessa cirurgia, porque vários pacientes que foram operados na época tinham um sucesso técnico, só que a falha estética era visível. Ou seja, apesar da técnica ter sido bem feita e bem sucedida, o paciente não ficava melhor, né? Ele ficava com essa cara meio esquisita. E aí foi quando o Baker lançou esse trabalho em 2003. Esse trabalho aqui meio foi o trabalho que matou a videocirurgia no mundo. E ele mostrou que 70%, entre 1997 e 2001 houve um declínio de 70% no número de videocirurgias realizadas no mundo. E ele colocou uma frase que foi assim péssima para a reputação da cirurgia, que o lifting endoscópico, que é o lifting de supercílio endoscópico, era inefetivo na maioria das pacientes. Inefetivo não no sentido de tração, mas inefetivo no sentido de dar bom resultado. E como ele tinha o peso, né? O Daniel Baker, na época, era um dos cirurgiões plásticos faciais mais respeitados no mundo. Esse trabalho ele teve muito peso na época. Então, ele mostrou no trabalho todos os erros, né, da primeira geração da videocirurgia, tudo que deu errado nessa geração, e a cirurgia ela ficou meio que no esquecimento. E ela só não morreu porque alguns grupos de médicos, e aí inclui-se aí o Renato Saltes, continuaram fazendo essa cirurgia e começaram a tentar descobrir um jeito de melhorar esses resultados, de resolver esses problemas. E foi bem nessa época, né, entre 2003 e 2015, que eles descobriram que o problema da videocirurgia não era a técnica, era a filosofia que eles estavam empregando, era para que eles estavam usando a cirurgia. Eu comecei a fazer vídeo em 2015. Eu peguei bem essa época onde a vídeo começou a melhorar os seus resultados. E a partir daí ela só veio evoluindo.
E aí eles aprenderam, né, com os fracassos e eles perceberam que eles estavam fazendo a pergunta errada, que não é quanto que a gente consegue subir uma sobrancelha, mas como a gente quer que essa sobrancelha fique depois que a gente operar. E daí surgiu o conceito do brown shaping, né, que é o que a gente aplica até hoje, e que o mais importante é o formato da sobrancelha e não exatamente o quanto que ela sobe. Então, o que que a gente considera um resultado ideal hoje, né, de um brow lifting endoscópico? Evitar elevar excessivamente a porção medial. Eu vou dizer para vocês que eu não lembro o último paciente que eu fiz uma elevação direta dessa região. A elevação ela deve ser discreta e você tratando a musculatura glabelar, você já consegue esse tipo de resultado. Você deve se concentrar na elevação da cauda do supercílio, porque é aqui que as recidivas acontecem, na maioria dos casos, e manter sempre a região lateral mais alta que a medial. Salvo naquelas pacientes que elas querem o supercílio retificado. Inclusive, aqui vai uma outra orientação para vocês. Inclusive, essa dica não é minha, é da doutora Patrícia Dorsa. Ela deu uma aula para os alunos da mentoria na semana passada, uma aula exatamente sobre isso, sobre a filosofia do que é um supercílio bonito. E ela mostrou exatamente isso, que as sobrancelhas femininas retificadas, elas sempre são desafiadoras. Quando você chegar no seu consultório uma paciente e que ela tiver essa sobrancelha mais retificada, essa é uma paciente que demanda um planejamento cirúrgico um pouquinho diferenciado. Então, agora que a gente entendeu qual é o objetivo da cirurgia, a gente tem que saber quanto tempo que essa cirurgia dura. Tem vários trabalhos publicados, mas esse aqui é o mais novo que eu encontrei e é uma meta-análise do ano passado falando sobre a estabilidade dos resultados de longo e os resultados de longo prazo, né, do lifting endoscópico. E o que eu vejo na minha prática é exatamente o que eles mostraram. Eu tenho paciente com 11 anos de cirurgia e que mantém um bom resultado. E a gente percebe nitidamente nessas pacientes de muito tempo que o grande calcanhar de Aquiles é a qualidade da pele, que é uma coisa que a gente não consegue controlar. E que é o calcanhar de Aquiles de qualquer lifting que a gente faça, que não adianta a gente tracionar a estrutura profunda, esmais e tudo mais, volumizar se a pele da paciente ela é de má qualidade. Então, hoje, o atributo da paciente que mais me faz parar para conversar sobre expectativa de resultado no lifting facial é qualidade de pele, porque você não tem como criar uma pele nova. A gente pode colocar nanofete, a gente pode passar laser de CO2, mas a gente vai melhorar aquela pele e a melhora ela não vai durar a vida toda. Bom, voltando aqui para o nosso lifting endoscópico, ele funciona, né? Então, a conclusão do trabalho, né, dessa meta-análise é de que ele funciona e que ele mantém uma elevação duradoura. Todos os casos vão ter uma perda inicial da elevação por causa do desinchar, né? A paciente ela vai desinchar. Na verdade, essa perda de resultado ela é desejada porque a maioria dos pacientes não gosta daquele efeito super, super levantado. Depois que a paciente cicatriza, os resultados tendem a estabilizar, e isso aqui acontece até o sexto mês. Qual é a mensagem que eu quero deixar aqui? Se o seu lifting de supercílio não está bom no sexto mês, teve alguma falha técnica da sua parte. Aí você tem que rever a técnica e ver o que está acontecendo. A região mais suscetível à recidiva é a cauda da sobrancelha, então essa é uma área que tolera a hipercorreção e a estabilidade depende da fixação. Então, tem dois conceitos que a gente vai falar aqui, que é o release e o fixation. Essa cirurgia é uma cirurgia que você precisa ter liberação adequada e que a fixação, né, o ponto, o endotime, o parafuso, o que quer que você use, é só para estabilizar o retalho, para dizer para o organismo, cicatrize aqui, para evitar as assimetrias. Mas o que determina o resultado e a longevidade dessa cirurgia é a liberação. Então, no trabalho, eles colocaram que a cauda da sobrancelha ela tende a cair mais com a idade e eles justificam o porquê. Porque a gente tem uma menor ação do frontal, né? A gente tem que lembrar que lateralmente a crista temporal a gente não tem mais músculo frontal levantando o supercílio. Existe uma influência grande do músculo depressor, que é o orbicular.
A gente tem um deflecting dos compartimentos gordurosos temporais, é muito comum a gente ver a paciente com a têmpora reabsorvida, e existe menos suporte periostal nessa região. E isso justifica uma hipercorreção, entre aspas, né, uma sobrecorreção da região lateral. E o artigo ele conclui que a liberação é fundamental para o resultado ele se perpetuar. Ele recomenda o tratamento da musculatura glabelar, né, da musculatura dos depressores, que você tem que dar uma atenção especial para a elevação lateral, evitar a superelevação medial e ter, né, uma fixação adequada para a manutenção do resultado. Ou seja, é aquele conceito do release e fixation. A gente tem que liberar completamente as adesões da periórbita e fixar de uma forma previsível para que o organismo faça essa adesão e mantenha o resultado do paciente sem assimetrias. Bom, aí vem aquela segunda pergunta, né, que se tinha, né, quando começou o lifting endoscópico, que é: a fixação, ela realmente importa? E sim, ela importa. Na região medial, eu praticamente não fixo mais. O que eu faço é realmente tratar a musculatura depressora, né, tratar a musculatura da glabela, mas na região lateral eu dou uma importância bem grande para a estabilidade da fixação. E se eu tivesse que fazer um resumão, né, da técnica atual, né, do ponto atual em que a gente está do brow lifting, que é o que a gente costuma, que é o que a maioria, né, dos cirurgiões que fazem endoscopia utiliza, são as incisões, né? Com relação às incisões, seriam as parassagitais e as temporais. Eu faço uma incisão extra bem na região medial para poder acessar o prócero, fazer uma miotomia seletiva, principalmente do corrugador. Eu vou dizer para vocês que eu não trato mais orbicular, eu não trato mais frontal, porque quando eles voltam a funcionar, eles voltam assimétricos, mas o corrugador e o prócero eu trato meio que de rotina para todo mundo. A supercorreção para a cauda do supercílio, então não se preocupem se ela ficar um pouquinho mais elevada, é normal, ela vai tender a ceder mais com o passar do tempo. A liberação é o ponto mais álgico dessa cirurgia, é o ponto principal. Você tem que fazer liberação dos ligamentos retentores, do arcos marginais, de toda a região periostal. E para você poder ter realmente liberação do tecido, senão você vai ter recidiva precoce. A principal causa de resultado insuficiente na videocirurgia do supercílio é falta de liberação. Tem que fazer uma fixação adequada. Hoje eu basicamente faço o túnel, faço face temporal. Quando eu preciso levantar o pico da sobrancelha, ou eu faço o túnel ósseo, ou eu uso parafuso. E aí, isso é um motivo para uma outra aula, eu mostro para vocês como é que faz. E em todos os casos, todos, 100% dos casos, que eu ponho a mão no rosto do paciente, tem enxertia de gordura. E aí, obviamente, cada paciente vai ter uma necessidade de volumizar uma área diferente. O importante é que você use um instrumental adequado, use o microfet adequadamente, prepare a gordura adequadamente, que nessa região ela é muito estável. Eu enxerto os pacientes mesmo quando eu faço a videocirurgia. Obviamente, eu não tenho uma taxa de pega tão boa quanto quando eu faço só a lipoenxertia isolada, mas a lipoenxertia ela faz parte de todos os meus protocolos de rejuvenescimento facial. Então, só para deixar isso bem fixado para vocês, que o brow lifting moderno ele não tem a ver com elevação de sobrancelha, mas sim com reposicionamento, remodelação, equilíbrio emocional, né? Qual é o atributo emocional que você quer que o olhar do seu paciente tenha, e sempre lembrar que o rejuvenescimento ele deve ser tridimensional. Bom, a gente já falou da primeira geração dos liftings endoscópicos, da segunda geração, e hoje a gente está na terceira geração. E essa terceira geração é a evolução natural da espécie. Então, a gente aprendeu a manusear o supercílio, a gente entendeu a chegar aqui, o terço médio conversa com a região da fronte, e agora a gente está vendo a evolução, agora que a gente já está com a região do supercílio muito bem estabelecida,
a gente está estabelecendo o que funciona para a região do terço médio da face. E o terço médio, ele é game changing, ele muda realmente o seu resultado, muda a forma como o paciente percebe a técnica e ele consegue tratar olheira, queda malar, alongamento da pálpebra, ele levanta a maçã do rosto e ele melhora, assim como o supercílio é uma cirurgia de expressão, a do terço médio também é uma cirurgia de expressão. E eu vou acrescentar, né, mais uma coisa aqui, que é o edema malar. Tem várias pacientes, inclusive eu já botei um caso aqui, de pacientes que me procuram e que tem um edema malar que não é causado pelo injetável, que pode ser causado por injetável, e elas querem melhorar. Eu não indico essa cirurgia só para tratar o edema malar, mas se a paciente tem a indicação para elevação do terço médio, esse é o tipo de plus de resultado que deixa a paciente encantada no pós-operatório. Todas as pacientes que eu fiz lifting de terço médio endoscópico e que tinham edema malar ficaram encantadas com o resultado. E a duração, né, do controle do edema malar, ela é bastante duradoura. Bom, eu já comentei, né, que o terço médio, quando ele envelhece, ele também cria um atributo emocional negativo. A paciente ela cria, né, esse faces de cansada, de triste, de desanimada, de prostrada. Então, a queda do malar, as olheiras, o alongamento da pálpebra inferior e o aprofundamento, né, da transição pálpebro-malar, do tear-trough, realmente mudam o atributo da paciente. Isso é uma coisa muito importante porque muita gente não relaciona o atributo emocional ao terço médio da face. E se eu não convenci vocês de que o terço médio é importante para um bom resultado cirúrgico, eu apresento vocês para o temporal bunching. Essa aqui foi um caso que eu operei, essa paciente ela é minha. Na época eu fiz um castanhares nessa paciente porque ela não tinha ticket para pagar uma cirurgia endoscópica. Aí eu fiz um deep plane, fiz a pálpebra e fiz um castanhares para dar uma melhorada. Pois bem, eu tive que dar de presente para ela um lifting endoscópico porque essa paciente ficou inconformada com o temporal bunching. E a gente vê esse tipo de alteração mesmo em pessoas que teriam condições de fazer isso em qualquer lugar, não foi por falta de ticket. Então, tem uma imagem do Joe Biden, né, do ex-presidente americano, em que a gente vê a mesma sequela nele. Então, uma pessoa que teria acesso a qualquer cirurgião plástico em qualquer lugar do mundo e ficou com um estigma que, na minha opinião, é um estigma bem impactante da cirurgia da face. Quando eu olho isso, eu vejo assim, "Ixi, fez face." Aí fica, parece puxadinho de casa, parece que ficou mal feito. Né? Isso aqui denuncia a cirurgia. Bom, o temporal bunching é uma das indicações, né, do porquê que você tem que tratar o terço médio junto com a têmpora. A manutenção do orbital oval da face, né? Lembra que o orbital oval é a distância da linha médio pupilar até o supercílio e da médio pupilar até a maçã do rosto. Se a maçã está caída e você trata o supercílio e não trata a maçã, você vai ter um desequilíbrio do oval orbital. E o pré-tarsal show lateral, que é outra coisa que eu vejo bastante. Eu atendi uma paciente, também não botei a foto dela aqui, mas eu atendi uma paciente há umas 2 semanas atrás, que ela tinha indicação de ter levantado o supercílio, aí provavelmente ou o cirurgião não percebeu ou não tinha habilidade com a técnica, e ele fez uma incisão na paciente que foi descendo até quase a região malar. E ela tem uma cicatriz em arco aqui. E isso criou nela um desconforto gigante. Por quê? Porque ele tentou corrigir, né, deixar o pretarsal show lateral adequado, trabalhando pele de pálpebra. E, na verdade, tinha que ter trabalhado a região do supercílio. Então, associar o tratamento do terço médio da face com a região frontal é meio que feijão com arroz, tá? E a região do terço médio da face, né, a face como um todo, ela vai ter vários sinais de envelhecimento e que se a gente parar para pensar que a face temporal se continua com orbicular, se continua com esmalte, se continua com platisma,
É ilusão a gente achar que o envelhecimento de uma região não vai ser igual ao envelhecimento em todas essas regiões, porque isso aqui é um contínuo, tá? Então a gente tem que olhar para a paciente e entender o que o grau de envelhecimento que ela tem precisa para ter uma boa correção. E com a videocirurgia, a gente tem uma grande vantagem em relação a fazer, né, o terço médio por uma via lateral, que nem a gente faz com o deep plane clássico, com o RaiSMAS, com as aplicaturas, enfim, que é utilizar realmente o vetor vertical. Eu comecei, né, fazendo deep plane tradicional, e para a gente conseguir fazer esse vetor mais vertical, a gente fazia aquelas incisões gigantes que iam até a crista temporal. Então, a paciente ficava com uma cicatriz pré-capilar, contornava aqui a costeleta, passava pela frente da orelha, para a gente conseguir dar um pouquinho mais de verticalidade para essa maçã do rosto, para esse terço médio. E com a videocirurgia, a gente, além de não precisar dessas cicatrizes enormes, a gente consegue uma elevação do terço médio da face e do malar pad impressionante. É tão grande a elevação que tem uma hora que você tem que dar uma segurada para não levantar demais, para não ficar parecendo dig-só, sabe? E o endomidface, né, essa cirurgia da vídeo do terço médio, ela também teve a sua evolução. Então, as primeiras descrições, elas ocorreram meio que em paralelo com a cirurgia da fronte. O Ramírez foi um dos expoentes dessa técnica. E o que eles faziam na época? Eles faziam essas elevações subperiostais. Então, tem várias descrições de elevações subperiostais, mas a mais clássica é essa, que você vem pela região temporal e continua pela região intraoral, e aí você encontra o túnel de descolamento no meio do caminho, né? Então, era feito esse descolamento, respeitava-se a área do infraorbitário, se começava o descolamento subperiostal pela têmpora e se terminava pela região intraoral. Esse aqui já é um outro trabalho de 97, mas o princípio é o mesmo. E existem outras descrições mais recentes na literatura, associando inclusive um acesso pela pálpebra inferior. E para quem gosta, né, de acesso por pálpebra inferior, eu vou dizer para vocês que eu já fiz e abandonei completamente a técnica. Quando eu fiz o meu titular, eu fazia tipo um sulf lift, tipo uma elevação de terço médio pela pálpebra inferior. A técnica funciona, só que você cria uma morbidade na pálpebra inferior, que assim, na minha opinião, tem coisa muito menos invasiva e que dá resultado tão bom, né? Mas tem. Quem gosta muito disso são os oftalmologistas. Eu tenho várias amigas oftalmos que fazem bastante, gostam da técnica, mas na minha opinião não se compara com a vídeo. E aqui no Brasil, né, nós tivemos os nossos representantes dentro dessa cirurgia. Eu aprendi com a doutora Ana Zulmira, né? O primeiro contato que eu tive com a videocirurgia foi num curso da doutora Ana Zulmira. E até hoje, vários dos conceitos que eu aprendi nesse curso de 11 anos atrás, eu ainda aplico na minha técnica atualmente. E aí, essa técnica ela mudou do plano subperiostal para o plano subismas. Nós temos várias publicações, né? Na minha opinião, isso aqui é o que está na moda agora, são essas técnicas de descolamento, que aí uns fazem até a linha da mandíbula, faz o pescoço vídeo assistido e descola ligamento zigomático. E o que eu acredito, né? Que essa técnica ela está hoje onde o deep plane tradicional estava há 10 anos atrás, onde a gente não tinha uma sistematização. A gente tem várias pessoas fazendo de formas diferentes, porque cada um evoluiu a sua técnica de um jeito diferente. Eu faço diferente de todos eles, mas a técnica que mais se aproxima da minha é essa daqui do FUSMAS, em que eu faço uma incisão, eu trato, né, o terço inferior da face e o pescoço por vetores mais oblíquos, e essa região, né, do modíolo para cima eu faço por videocirurgia. E tem funcionado muito bem para mim, eu gosto do princípio da técnica. E tem, né, aquelas pessoas que querem tentar fazer a cirurgia realmente sem a cicatriz pré-auricular.
Eu acho isso muito interessante. Tecnicamente, é uma cirurgia bonita de você ver, só que, na minha opinião, ela ainda não achou o seu ponto de equilíbrio, ela está confusa. E eu vou mostrar para vocês por que que eu acho que ela é uma cirurgia confusa. Essa aqui é uma das técnicas que foi descrita, ela está super na moda. Esse autor, ele viaja o mundo dando aulas sobre isso, ele já esteve aqui no Brasil várias vezes. E como ele faz a incisão dele, que é, na minha opinião, uma das grandes críticas à técnica. Ele faz uma incisão na região temporal, essa incisão segue atrás da orelha, contorna, entra aqui e sai dentro do cabelo. Ou seja, ele faz um descolamento retroauricular gigantesco e que é uma área extremamente vulnerável para necrose. Todo mundo aí que opera a face sabe que 90% das necroses acontecem atrás da orelha. Elas não acontecem aqui, elas acontecem aqui. É onde a gente tem mais sofrimento de retalho, porque é uma pele fina, com pouca vascularização. E aí você faz tudo endoscópico, mas deixa uma área vulnerável aqui atrás. Essa é uma primeira crítica que eu tenho a essa técnica, mas enfim. E apesar dela não ter a cicatriz pré-auricular, ele deixa cable sutures em região subcutânea, que é uma das críticas do deep plane, né? Quando a gente faz o deep plane, a gente libera o deep plane aqui, e aí muita gente não conseguia liberar o ligamento. O que que acontecia? Ela tentava pegar o cuff e puxar para trás. Só que as bordas não encaixavam. Aí ficavam aquelas suturas flutuantes, aquelas cable sutures, e que ficavam aparecendo, porque você cobria isso com a pele. Aí você via o cabinho passando. Então, nessa técnica, como essa região pré-auricular, os autores eles deixam ela em subcutâneo, a cable sutures aqui do gônio, ela passa subcutânea aqui. Então, esse fio ele vai ficar pendurado ali. E eventualmente ele vai ficar visível e palpável, né? Então, isso também é uma coisa que ninguém fala como, onde e porquê. E isso aqui, para mim, é o mais confuso, né, dessas técnicas que tentam fazer o rosto inteiro sem cicatriz pré-auricular. Você tem um descolamento subcutâneo, você tem um descolamento subismais e você deixa um cuff dismais onde passa mais ou menos o nervo. Eu acho isso muito estranho. A primeira vez que eu assisti, eu não entendi nada. E até hoje eu não vejo muita lógica nisso para economizar 6 centímetros de cicatriz. Mas enfim. Bom, seguimos. Aí tem outras. Ah, isso aqui é um negócio bem interessante. A maioria dos autores, né, que tenta fazer essas cirurgias full face endoscópicas, eles derivam a região cervical desse trabalho do Oscar Ramírez, que é um trabalho super antigo, de 97, em que ele já fazia uma cirurgia cervical videoassistida. Ele fazia a incisão medial e dois portais laterais, né, na região retroauricular, para poder acessar a borda do platisma. Então, para vocês verem que This video presents the endoscopic view with bulge face dissection, eu vou ter que ensuring a smooth parar porque eu esqueci de tirar os áudios desses vídeos. De todas as técnicas que eu vi, né, dessas tentativas de deep plane full face endoscópicos, a mais coerente, na minha opinião, é essa do Mirza Firá. Eu super recomendo que vocês leiam o artigo dele e tirem suas próprias conclusões. A técnica ela é coerente, ela faz as incisões, na minha opinião, nos lugares certos para os pacientes certos. Ele já tem inclusive uma sistematização. O trabalho, inclusive, não é nem para descrever a técnica, é para mostrar como ele classifica os pacientes, para dizer como, para quem ele vai fazer que tipo de descolamento. Achei super interessante e provavelmente a minha técnica, se um dia eu for evoluir, né, para tentar melhorar a JAWS e gônio com videocirurgia sem a incisão pré-auricular, se eu achar que um dia isso vale a pena, essa aqui é a técnica mais coerente para quem quer ver. E ele fala no trabalho duas coisas que me chamaram muita atenção, que ele não usa anestésico local para infiltração, né? Para quem aí faz plano profundo, né? A gente sabe que a xilocaína, a partir de uma determinada concentração, ela vai fazer bloqueio muscular. Você não vai, a placa motora não vai funcionar. Então você vai chegar com o cautério perto do nervo e o músculo não vai contrair. Então o cautério para a gente funciona como se fosse um monitor de nervo. E aí
Eu, pelo menos, quando vou fazer terço médio, eu não infiltro com xilocaína, mas o resto eu infiltro com xilo, até por uma questão de conforto do paciente. Mas esse autor especificamente, ele faz tudo sem anestésico local. Achei bem interessante, só não sei se é positivo para o paciente. E a dissecção da região lateral, né, daquele túnel que é o grande problema, né, por onde a gente tem a superficialização do ramo frontal do facial, que é o que faz os autores trocarem os planos, né, de profundo para superficial e põe agulha e descola para cima, para baixo. Ele faz um túnel de dissecção aqui. Então ele faz uma marcação entre a artéria temporal superficial, onde está o nervo, e ele desce até a região inferior da mandíbula, né? Ele acessa por esse túnel. Isso aqui foi o mais coerente, porque se você deixar um cable suture aqui e fizer a sutura aqui em cima, esse cable suture ele vai estar em plano profundo, o paciente não vai ficar passando a mão e sentindo o fio. Não vai dar aquele efeito Demi Moore, sabe? Minha opinião, que o pecado do trabalho são essas cable sutures aqui, eu vou explicar para vocês o que que é isso aqui depois. Aí a gente vai começar a ver os pitfalls, né, dos trabalhos. É um trabalho bonito, uma casuística grande. Ele fala que não tem lesão neurológica permanente, mas ele não fala a quantidade de praxias, né? A gente sabe que para quem trabalha, de novo, para quem faz lifting de face, a praxia ela faz parte da nossa prática do dia a dia. Não existe cirurgião de face que não tem praxia. A praxia são aquelas alterações motoras temporárias que o paciente tem. Tem gente que tem mais praxia de frontal, tem gente que tem mais praxia de cervical, mas enfim, a gente sabe que elas vão demorar em torno de 3 a 4 meses para melhorar e a gente tem que acalmar o paciente. O Botox é uma excelente ferramenta para isso. Mas eu acho um grande erro nos trabalhos eles não mostrarem a incidência dessas praxias motoras, tá? E aqui tem uma outra técnica também, né, um descolamento endoscópico subismás, que é a técnica do ponytail. É uma técnica que é divulgada por um cirurgião plástico americano. E eu tenho as minhas críticas e tenho coisas interessantes sobre esse trabalho. É um outro trabalho. O trabalho é um pouco confuso na descrição da técnica, mas vale a pena uma leitura. Na minha opinião, a coisa mais bizarra desse trabalho é essa descrição de vetores em forma de Fabergé. Fabergé, para quem não sabe, são aqueles ovos russos, né, que tem esse formato ovoide. E na cabeça do autor, e engraçado que ele convenceu bastante gente dessa teoria, que se você fizer essa rotação, né, essa elevação em formato de rotação, você vai ter um rosto mais fino, mais bem posicionado, enfim. E aí, para você ter o seu resultado com esta técnica, você tem que fazer esta sequência bem específica de suturas, enfim. Aí é uma coisa que vai do bom senso de cada um, mas eu achei muito bizarro isso aqui. Aí, isso aqui é uma coisa que eu achei muito interessante do trabalho, que é o grande mérito desse trabalho. Ele conseguiu mostrar, eu vou até ver se eu paro esse vídeo. Ele conseguiu mostrar que a vascularização que a gente vê no retalho, ela corresponde ao trajeto do ramo do facial. Para quem aí já fez videocirurgia, né, de face, né, já fez vídeo endoscópico, vocês já devem ter visto que na cauda do supercílio a gente sempre tem um vasinho que sangra. Eu sempre falo para os alunos, aqui tem um vasinho que sempre sangra e às vezes você tem que cauterizar porque senão suja todo o teu campo. Então, esse vasinho ele chama de veia inominada e ela é o raminho do frontal que vai para o orbicular. Quem aí também já fez videocirurgia já deve ter visto que tem paciente que no pós-operatório ele fica com um pouquinho de lagoftalma, ele fica com uma dificuldade de fechamento do olho. E mesmo que você não faça a pálpebra, mesmo que você não lese o orbicular, e geralmente é a lesão do raminho do frontal que vai para o orbicular, e aqui é o ponto de lesão. Então, é um ponto de atenção. O segundo ponto é o da veia sentinela, né? Para quem já leu alguma teoria, a gente sabe que ela é o grande marcador do ramo frontal. E aí, a gente, quando vai descolar para a região mais lateral, né? Quando a gente descola essa região mais lateral, a gente vê esses dois raminhos nervosos, que na verdade são bundles, né? Tem o nervo
é um nervo sensitivo, são os parietotemporais aqui. Esses nervos sensitivos sempre têm um vasinho venoso acompanhando. E aqui é parte do trajeto do facial. Então, eu achei essa percepção dele muito interessante, eu não tinha visto esse conceito ainda. Que a gente tem, ó, que o ramo do facial ele passa pela essa veia inominada, depois pela veia sentinela e por esses dois vasinhos, né, dos ramos sensitivos, que são os parietotemporais, tá bom? Achei bem legal isso aqui. Isso aqui já vale a leitura do trabalho. E aí, isso aqui, na minha opinião, o porquê que essa técnica não vai vingar. Na mão de um cirurgião plástico experiente, né, que é o cara que descreve a técnica, para fazer a forma mais simples dela, ele demora de 4 a 6 horas. E ele faz tudo com anestesia local e sedação com propofol. Para fazer, digamos assim, a segunda forma, né, para paciente jovem que não há ressecção de pele, ele demora de 6 a 8 horas. E à medida que os pacientes vão envelhecendo, ele vai tendo que aumentar a área de descolamento. Para quem não entendeu, o cinza é a área que foi descolada. Ou seja, para os pacientes mais velhos, ele faz descolamento cutâneo até a fúrcula external. É um descolamento super amplo. Nesse último formato de cirurgia dele, ele demora de 10 a 12 horas. Para quem aí está antenado, né, no que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil, o CREMESP de São Paulo, né, o CREMESP, que é em São Paulo, ele baixou uma normativa que procedimentos estéticos feitos em hospital não podem durar mais do que 6 horas. Ou seja, essa técnica já morreu aqui no Brasil. Porque se ele que é ele demora isso aqui tudo para fazer, imagina nós que vamos começar a fazer. Então, fica aqui algo para vocês pensarem antes de seguirem modismo. Então, e o que, que é afinal o tal do deep plane endoscópico? O deep plane endoscópico é qualquer técnica que você anda embaixo do SMAS. Aí você pode fazer até o zigomático, você pode fazer até o arco do zigoma, você pode descer e chegar até o espaço pré-macetérico. Tudo isso aí é deep plane endoscópico, tá? Não existe uma técnica chamada deep plane endoscópico. Todas essas técnicas que eu mostrei, que trabalham embaixo de SMAS, funcionam. E como que eu utilizo isso na minha prática? Eu utilizo para praticamente todas as pacientes por vários motivos. Uma das minhas insatisfações quando eu fazia o deep plane tradicional era o sulco da paciente. Ele nunca ficava muito bom e a maçã nunca subia o suficiente. Eu olhava, principalmente para aquela paciente que tem o oval da face mais cheio, eu ficava sempre com uma pontinha de insatisfação. Quando você faz isso por via endoscópica, você resolve a sua vida. E a gente consegue esse tipo de reposicionamento extremamente interessante. E quando você associa a videocirurgia com qualquer técnica que você faça, aplicatura, raiz-mass, você consegue reduzir o tamanho da cicatriz. Então, acabou aquelas cicatrizes na costeleta, acabou a cicatriz pré-capilar. E isso aqui resolveu um estigma de lifting facial que me perseguia há muito tempo. Hoje, as minhas cicatrizes, a maior que eu faço, ela vai até a hélice. Então, isso graças ao uso da videocirurgia para o terço médio. Eu acredito muito nas associações. E a gente querer economizar, sei lá, 3, 4 centímetros de cicatriz por uma vaidade nossa, simplesmente para a gente poder dizer que a gente consegue fazer a cirurgia sem cortar na frente da orelha, eu acho que é uma grande bobagem, porque a gente tem que pensar sempre no benefício do paciente, tá? Mas enfim, vamos lá. Essa aqui é uma outra paciente, uma paciente jovem de 40 anos. Paciente oriental é sempre um paciente desafiador, porque o oriental ele não tem maçã do rosto, ele tem uma retrusão de terço médio muito importante. Eu trato todo oriental que me procura como se fosse um paciente que tem proptose de globo. E conseguir dar maçã do rosto para essas pacientes é algo surreal. Essa aqui é uma paciente que mora fora do Brasil. Na verdade, ela é natural de São Paulo e mora fora. Ela me mandou a foto dela quando ela chegou na casa dela lá na Irlanda. E ela disse que ela estava parecendo a filha dela de 18 anos, porque agora ela tinha um pouco de maçã do rosto. E ela não é uma mulher idosa. Essa mulher aqui tem 45 anos. E o fato dela conseguir essa maçã do rosto deixou ela extremamente feliz com o resultado.
Ela me mandou uma foto bem feliz e mandando mensagem. Eu ganho meu dia quando eu recebo essas mensagens. E esses aqui são basicamente as 2 cicatrizes pré-auriculares que eu tenho, sem reinventar a roda, sem fazer nada demais. Para o pessoal da mentoria que está aí assistindo, são essas cicatrizes que eu faço com aquela técnica que eu mostrei para vocês na aula da semana passada, com aquele vídeo longo lá de como é que eu estou fazendo agora a videocirurgia do terço médio. E, assim, minha opinião pessoal, se ela vai ter 3 centímetros, isso aqui é uma cicatriz de 2 semanas, isso aqui é uma cicatriz de 1 mês. Se ela vai ter 6, se ela vai ter 8, 10 centímetros, se ela vai ter 6 centímetros, se ela vai ficar só atrás da orelha, é irrelevante. Mas se eu deixar a paciente anestesiada 10 horas, é relevante para ela. Essa aqui é uma paciente de 45 anos, que mora fora daqui. Esse aqui é o pré dela e ela me mandou esse vídeo quando ela voltou para a cidade dela. Ela é de Macapá. E eu fiz essa mesma cirurgia com essa cicatriz pré-auricular, bem pequenininha. A dela ia do tragus até atrás da orelha, porque ela não tinha pele para remover e ela estava super satisfeita com o resultado. Se você chegou até aqui, acredito que essa aula tenha deixado uma mensagem muito clara. A cirurgia facial está evoluindo e essa evolução não acontece apenas porque uma técnica nova aparece. Ela acontece quando o cirurgião passa a olhar a face de uma forma mais anatômica, mais profunda e mais criteriosa. O Deep Plane endoscópico faz parte dessa discussão, mas ele não deve ser entendido como uma técnica isolada, muito menos como uma moda. Ele faz parte de um raciocínio maior, indicação, anatomia, planos, vetores, limites, segurança e principalmente tomada de decisão. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda a nossa conversa. Não é a técnica sozinha que transforma o resultado, é a capacidade de decidir melhor, decidir quando operar, quando associar técnicas, quando preservar, quando reposicionar, quando tratar pele, quando trabalhar volume e também quando não intervir. Essa maturidade não se constrói em uma aula isolada. Ela se constrói com método, repetição, observação, discussão e acompanhamento. Por isso, para quem sentiu que essa Masterclass fez sentido, eu quero apresentar 3 caminhos possíveis para continuar esse aprofundamento comigo. Cada um deles foi pensado para um momento diferente da sua prática. O primeiro caminho é a formação online em blefaroplastia híbrida. Essa formação é para o médico que quer aprofundar o raciocínio sobre a região dos olhos, mas entendendo que a blefaroplastia não pode ser reduzida a retirar pele e bolsa. A periórbita é uma unidade estética complexa. Ela envolve pálpebra, supercílio, fronte, têmpora, região malar, qualidade da pele, volume e sustentação. E quando o cirurgião olha apenas para a pálpebra, ele corre o risco de tratar uma parte do problema e deixar o resultado incompleto. Na formação online em blefaroplastia híbrida, eu ensino o meu método autoral. Acima de tudo, eu ensino como eu penso, como avalio um paciente, como decido o que realmente precisa ser tratado, como evito ressecções excessivas, como penso volume, contorno e naturalidade, e como conduzo a expectativa do paciente desde a primeira consulta. Se hoje você sente que seus resultados de blefaroplastia podem ser mais naturais, mais completos e mais previsíveis, a formação online pode ser o seu próximo passo. Clique no link que está no chat e fale com a equipe para entender se essa formação faz sentido para o seu momento. O segundo caminho é o workshop prático em blefaroplastia híbrida, rejuvenescimento periorbitário e videocirurgia de fronte. Esse é um formato para quem quer uma experiência mais próxima, mais prática e mais intensa, porque algumas coisas você entende melhor quando vê a decisão acontecendo, quando acompanha o raciocínio diante de um caso, quando observa os detalhes técnicos, quando entende por que eu escolho um caminho e não outro. No workshop nós aprofundamos a blefaroplastia híbrida, o rejuvenescimento periorbitário e a videocirurgia de fronte de uma forma mais aplicada. O objetivo é aproximar você da prática, entender o planejamento, discutir indicação, ver detalhes de técnica, compreender os pontos críticos e perceber como pequenas decisões podem mudar o resultado
resultado final. A grande diferença de uma experiência prática é que ela permite enxergar nuances, e em cirurgia facial as nuances importam. Importa o excesso que você decide não retirar, importa o volume que você decide repor, importa o vetor, importa a posição do supercílio, importa a qualidade da pele, importa a expectativa daquele paciente. O workshop é para o médico que quer se aproximar desse nível de leitura. Clique no link e fale com a equipe para saber se o workshop prático é o melhor caminho para você agora. O terceiro caminho é a Mentoria Maestria 360, e ela foi criada para um perfil muito específico de médico, aquele que já opera, que já estudou, que já fez cursos, mas que percebeu que o próximo nível da sua evolução não depende apenas de aprender uma técnica nova, depende de desenvolver um critério cirúrgico cada vez mais refinado, porque, no final das contas, 2 cirurgiões podem conhecer exatamente a mesma técnica e ainda assim entregar resultados completamente diferentes. A diferença está na forma como eles avaliam, na forma como interpretam a anatomia, na forma como planejam e principalmente nas decisões que tomam antes mesmo da primeira incisão. Foi exatamente por isso que eu criei a Maestria 360. Ela é uma mentoria onde eu compartilho com você a forma como eu penso cada caso, como eu avalio o envelhecimento da região periorbitária, como decido quando preservar, quando reposicionar, quando associar enxerto de gordura, quando integrar videocirurgia, quando utilizar tratamentos regenerativos e quando eu simplesmente escolho não operar. Ao longo da Maestria 360, você acompanha esse raciocínio de perto. Nós discutimos casos reais, analisamos planejamentos, revisamos resultados, falamos sobre complicações, debatemos diferentes possibilidades para uma mesma anatomia e principalmente desenvolvemos um olhar muito mais crítico sobre cada decisão cirúrgica. O meu objetivo é que você desenvolva um nível de critério que permita construir resultados cada vez mais naturais dentro da sua própria prática. Além desse aprofundamento técnico, eu também compartilho algo que faz parte da minha rotina como cirurgiã e empresária, como eu conduzo a jornada do paciente, como organizo minha equipe, como estruturei uma clínica reconhecida pela experiência entregue aos pacientes, como penso posicionamento, autoridade e crescimento profissional. Esses temas não são o foco da mentoria, mas são um complemento importante para quem quer transformar evolução técnica em uma prática médica sólida e sustentável. A Maestria 360 acelera anos de aprendizado. Se você sente que chegou o momento de elevar o nível das suas decisões e entregar resultados cada vez mais naturais, clique no botão desta página. Minha equipe vai conversar com você, entender o seu momento e explicar como funciona a Mentoria Maestria 360. Então, de forma simples, a formação online em blefaroplastia híbrida é para quem quer aprofundar o método e estudar a periórbita com mais critério. O workshop prático é para quem quer uma experiência mais próxima, aplicada e voltada aos detalhes técnicos e entender o meu raciocínio em casos reais de rejuvenescimento periorbitário e da videocirurgia de fronte. E a Mentoria Maestria 360 é para o médico que busca uma formação mais ampla e próxima, sendo mentorado por mim para integrar técnica, consulta, tomada de decisão, posicionamento profissional e satisfação do paciente. Não existe um caminho único para todos, existe o caminho que faz mais sentido para o seu momento. Formação online para aprofundar o método da blefaroplastia híbrida. Workshop prático para proximidade, prática e entender o meu raciocínio em casos reais. Mentoria Maestria 360 para ser mentorado por mim, refinar seu raciocínio cirúrgico e integrar técnica. Por isso, o próximo passo agora não é escolher sozinho. O próximo passo é conversar com a minha equipe. Eles vão entender em que momento você está, quais são seus objetivos, quais são suas principais dificuldades hoje e qual desses caminhos pode fazer mais sentido para a sua prática. Se essa masterclass fez sentido para você, não deixe essa decisão se perder na rotina. Eu acredito que a cirurgia facial precisa ser ensinada com seriedade, sem atalhos, sem promessas irreais, sem simplificar aquilo que exige estudo, prática, ética e responsabilidade. Se você quer evoluir com mais método, mais critério e mais previsibilidade, será um prazer caminhar com você. Clique no link, fale com a equipe e entenda qual é o próximo passo mais adequado para o seu momento. Nos vemos em breve.